Mas eu te fiz a pergunta se na idade adulta madura ainda é possível alcançar a paz, porque eu vou te citar um exemplo. Muitas pessoas maduras, 60 a mais, dizem que não querem relacionamentos. Eu já ouvi muito isso. Não, porque agora eu quero paz. Olha como o histórico negativo de relacionamentos, de mágoas, que elas preferem, para alcançar a paz, elas acham que ficando sozinhas é que elas terão a paz. Tu acha que é possível, depois de tanta história de vida, duas pessoas se juntarem e alcançarem a paz juntas? Acho que sim. Todo Acho que esse histórico familiar, lembra que tu falasse que duas pessoas vêm de dois históricos, completamente diferentes e já com históricos de relacionamentos, quer dizer, e aí chega nos 60 a mais ou 70 a mais, é possível ainda alcançar a paz? eu acho que sem dúvida é possível, mas de novo, se existir uma postura, né, uma postura ativa nessa busca, que não é simples e não é fácil, né, porque existem os ciclos da vida, né, e algumas coisas ficam mais fáceis de manejar em determinados ciclos da vida, né, estágios do ciclo vital. O que acontece muitas vezes, e a gente tem até estatísticas importantes, né, do IBGE, né, sobre isso, é que, por exemplo, né, casais de primeira união que se divorciam, né, as estatísticas de recasamento são enormes. Tem anos, existem, eu não vou saber precisar qual ano, mas existem anos em que as estatísticas do IBGE mostram que os números de recasamento às vezes superam os números de casamentos de primeira união. Então, parece que às vezes tem mais pessoas recasando do que casando pela primeira vez. O Uhum. que que isso significa, né? Que as pessoas continuam tentando, não deu certo o primeiro, divorciou, vai para o segundo e vai para o terceiro. Só que isso não vai garantir que a relação vai ficar boa, né? Se você simplesmente seguir acumulando recasamentos, isso não significa que você está de fato olhando para as coisas. Então, se você segue recasando, talvez o problema não esteja no outro. Ah, sistemicamente, como terapeuta de casal, o problema é a díade, é a dupla. Sim, concordo com isso. Agora, muitas vezes, como terapeuta de casal, que é a minha primeira especialidade, eu percebo que às vezes a gente recebe um casal para atendimento e o primeiro raciocínio é: bom, aqui primeiro eu preciso de duas terapias individuais antes de uma terapia de casal. Por quê? Porque não adianta eu querer reparar todas as minhas questões no casamento. Eu preciso reparar em mim mesmo. E às vezes o casamento é só um espaço de projeções, em que eu delego para o outro tudo aquilo que não está dando certo, etc, né? Então, assim, essas pessoas que dizem que não querem se relacionar porque elas querem paz, eu não sei se isso é uma postura de paz ou uma postura de esquiva, uma postura de evitação, né? Porque ter paz, eu posso ter paz casado e posso ter paz solteiro. Não é essa a condição, né? Não, não é a relação. E eu, sinceramente, já vivi muitas relações também, mais de namoro, mais estáveis, e eu entendo que quando eu estou numa relação, eu me trabalho muito, entendendo que é meu, mas que estando com a outra pessoa, eu estou meio que exercitando, né? É muito mais fácil viver solteiro, porque daí Sim. eu também não preciso me trabalhar. Então, a pessoa que faz uma afirmação mais taxativa de não quero mais relacionamento porque eu quero paz, talvez ela não esteja muito disponível nem para ela mesma. Por isso que ela não está disponível para estar com outra pessoa. Para quem não assistiu, vale a pena assistir esse episódio que nós fizemos com o Christopher sobre traição, tá? Nós gravamos um episódio inteiro e dividimos em mais 3 episódios. Vocês podem copiar o link aí, tá? Episódios, ó. Ama e trai, é possível ao mesmo tempo? Quem trai ainda ama? A resposta pode surpreender. Aqueles que desistem na primeira crise
Lembra disso, Christopher? Sim, sim, lembro sim. Lembra que tu falaste sobre isso? Por isso eu digo, né, estar em relacionamentos e não precisa ser conjugais, né, João Emílio? Às vezes a gente está numa relação de amizade, numa relação social, de trabalho. As relações, elas são um laboratório para a gente crescer, né? Por isso que quando a gente se isola demais, com medo, né, de se relacionar, né, isso também pode ser um problema. Quer dizer que eu tenho que estar casado num relacionamento amoroso? Não, não quer dizer. Mas, como diz, né, na abordagem sistêmica que eu trabalho, os nossos traumas e sofrimentos, eles se originam nas relações. Por isso que a nossa cura também está nas relações, né? Ali eu me traumatizo, ali eu me curo, né? Então, não tem como fugir de se relacionar não, viu? Só dando um break, Christopher, tu tá vendo essa caneca aqui? É, Aham. tu vai ser, Personalizada. tu vai ser presenteado com essa caneca. Os entrevistados vão receber, tu vai receber depois em casa essa linda caneca do Man of 60. Linda, É, maravilhosa. tá? E nós estamos com uma promoção dos não para aqueles que são inscritos, para quem virar membro do canal. Os 30 primeiros membros do canal vão receber em casa, gratuitamente, essa caneca, tá? Então, torne-se um membro do canal e, entre outras coisas, você terá acesso a vídeos exclusivos, você terá prioridade nos avisos das publicações e a promoções como essa, tá? Então, agora, além de nós pedirmos para inscrever-se no canal, compartilhar, deixar o like, torne-se um membro, tá? Vale a pena. Christopher, uma pessoa que não atinge sucesso, uma pessoa mal-sucedida, vamos abrir o leque, vamos pensar assim, profissionalmente, ela pode atingir a paz? Tem que se perguntar, né, qual é o sistema de valores e de crenças dessa pessoa para ela se considerar ou não bem ou mal sucedida, né? A gente está falando de sucesso financeiro, né? A gente está falando de uma pessoa que se conhece tão bem que ela já nem precisa mais depender tanto desse sistema capitalista. Então, eu acho que muitas vezes, João Emílio, essa percepção de sucesso ou de insucesso, ela passa pelo nosso sistema de crenças e sistema de valores, e é a partir desse estado, né, dessa localização no mapa da vida, que a gente vai fazer essa leitura, né? Descolar disso, é, enfim, é te dar uma resposta muito genérica, né? Mas então a gente pode afirmar que uma pessoa, vamos supor, foi que ela se considere Uhum. mal-sucedida, em termos de relacionamentos. A pessoa que se considere mal-sucedida financeiramente, profissionalmente, não se realizou profissionalmente. Uma pessoa que não se considere um bom pai ou uma boa mãe. Uma pessoa que não se considere um bom filho, uma boa filha. Eh, Insucessos em geral. Então, a gente pode rotular que as Entendi. pessoas não conseguem atingir a paz. Uhum. Eu entendo que não, né? Justamente por aquilo que nós falamos antes, né? Existem coisas que não estão sob nosso controle, né? E no momento em que você está em paz e você deixa ir coisas que já passaram do prazo, né? Aqui fazendo a conexão com o público principal do canal, se a gente pensa numa pessoa de 60 a mais, por exemplo, vou dar um exemplo aqui caricato que me ocorre, né? Essa pessoa de 60 a mais, ela perdeu time para se tornar um jogador famoso, digamos assim, né? A gente sabe que a idade do jogador ali, que ele está no tempo útil dele, né, de carreira, encerra muito cedo. E aí, digamos que a gente está diante de uma pessoa de 60 a mais que não se considera
que tenha atingido um patamar de sucesso, como jogador de futebol profissional, por exemplo, né? A paz não está associada a essa sensação de insucesso, está associado ao quanto essa pessoa deixa ir esse referencial de vida, em que ela não atingiu a expectativa que ela gostaria por uma série de variáveis e ela está em paz com isso, né? Porque a ausência de paz é o apego. Então eu estou apegado àquela expectativa não cumprida, aquele ideal de sucesso não atingido, e esse sistema de apego, por medo, culpa ou vergonha, não deixa ir. E aí eu fico segurando algo que não muda mais, que está atrás, né? Então, o sucesso ele não é um condicionante para a falta de paz. É a postura que eu assumo diante das vicissitudes da vida. Muito bem. Christopher, eu abri uma caixa de perguntas ali no Instagram e eu procurei fazer uma síntese Uhum, e eu aumentei a pergunta de um ouvinte, o Dário, tá? E aí eu agreguei outras perguntas para fazer uma só. Ele pergunta: quando se chega aos 60 a mais, não nos importamos mais em aparentar e ter, ou quem somos ou fomos, se tivemos sucesso ou não. O que realmente importa é estar bem consigo mesmo, viver em harmonia e o seu eu interior. E isto para mim é paz. E aí a pergunta: está correta esta leitura? perfeitamente correta. Muito, muito adequada, né? Porque é, como é que diz? Tem um ditado que diz, eu sou péssimo com a reprodução literal dos ditados, mas um homem em paz não faz a guerra, né? Então, essa mesma narrativa de alguém que está em paz consigo e atento aos seus sistemas de necessidades e desejos, ela também vai respeitar a mesma postura no outro, em qualquer outro que esteja junto com ele, né? Porque é um pouco esse o espelho da vida, né? Se eu consigo entender os meus limites, as minhas dificuldades, as minhas limitações, eu entendo que o outro ser humano está passando pela mesma coisa. Se eu respeito, né, aquilo que é importante para mim, eu vou saber respeitar aquilo que o outro considera importante para ele. Então, é exatamente, a gente chama na psicologia um termo muito bonito, assim, que para mim é o top do processo terapêutico e da vida, né? Que é a nossa diferenciação de self. O que é isso, né? É o quanto eu tenho uma noção de quem eu sou, do que eu preciso, e, ao mesmo tempo, eu entendo que o outro é um outro ser descolado de mim, que sabe o que precisa e das suas próprias características, né? E aí isso faz com que a vida em sociedade fique mais harmoniosa. Porque se alguém me provocar com uma crítica e eu tô tão em paz com quem eu sou, essa crítica não entra. Porque essa crítica não é sobre mim e eu tenho paz sobre quem eu sou, né? Ao mesmo tempo que quando eu cometer um equívoco, eu estou muito em paz para dizer para o outro que isso é meu. Ou seja, eu não pego mais o que não é meu, mas eu também não dou para o outro o que não é dele. Então a gente vive num sistema muito mais harmonioso de pessoas individualizadas, né? Então o Dário está correto aqui na afirmação dele. Muito, muito correto. E que bom, Christopher, eu vou te parabéns pro fazer. Dário. Hã? Parabéns pro Dário. Eu, óbvio, peguei uma síntese de outras, né, e coloquei tudo numa. Christopher, nós estamos começando, estamos chegando no final. Eu vou te fazer uma colocação e, enquanto eu faço uma mensagem, tu pensa para dar a resposta. Me diz uma coisa: quem tu gostaria, tu olhando o nosso canal, quem tu gostaria ou tu acharia que deveria estar na posição que tu estás agora, de entrevistado? Ou qual assunto tu acha que deveria ser abordado aqui no canal? Enquanto tu pensa, eu converso com os colegas e amigos do Men of 60
Por favor, não deixe de inscrever-se no canal, dar o like, compartilhar e tornar-se membro para ganhar. Já imaginou abrir a caixa de correio e receber aquela linda caneca com o logotipo do Man of 60? Aí você vai estar eternamente comprometido com a gente. Então, Christopher, Bom, difícil assim, porque eu estou pensando em pessoas aqui, Jamil, mas eu acho que seria interessante assim a gente. então me diga o assunto, o tema, ou enfim. Eu acho que é muito importante, acho que a gente vive num momento assim, né, de também entender o que está acontecendo no mundo e o quanto isso nos afeta, né? Eu acho que falar daqui a pouco sobre o quanto hoje as informações, as mídias, a informação televisiva, muitas vezes, né, ela, ela faz um desserviço, né, porque ela está, embora esse seja o objetivo de uma parte expressiva da mídia, né, mas eu acho que valeria muito entrevistar alguém dessa área, né, para a gente também pensar se as pessoas estão refletindo sobre essa mídia que tem um cuidado ético, né, não sensacionalista, né? Eu acho que um profissional dessa área da comunicação, assim, seria muito legal trabalhar aqui, ser entrevistado por ti e trabalhar como as pessoas também podem assumir essa postura crítica em relação a essa enxurrada de informações dos jornais, das mídias, das próprias redes sociais, né, que hoje também são fonte de informação. Porque se a gente não aprende a filtrar e a estabelecer uma crítica para tudo isso, a gente está o tempo inteiro, né, nos contagiando e nos deixando acessar por um conteúdo poluído e que às vezes a gente não coloca nesse lugar dentro da nossa vida, né? A gente às vezes observa o que a gente consome em termos de alimentação, mas não observa o que a gente consome em termos de informação. E isso é muito nocivo para a nossa saúde, né? Então eu acho que seja um profissional da saúde ou um profissional da comunicação, acho que esse é um tema muito relevante. Pensando que tu é um canal de comunicação, né? Eu sou um dentista. Christopher, tu te lembra que eu falei há pouco atrás o meu testemunho daquela pessoa que nos dissemos o quanto nós gostávamos um do outro? E eu vou te fazer a pergunta: tu tens noção do quão grato eu sou à tua colaboração com o canal? Bom, eu fico feliz de saber que sou, né, que tem esse lugar de gratidão e venho falar porque também acredito nesse projeto, Jamílio. Acho que é um projeto muito bonito, assim, que tu desenvolve e é por isso que eu sempre topo os convites e que bacana. Eu acho que saber da gratidão é uma coisa que me faz querer voltar sempre, inclusive. Tá. Então, já vou te pedindo para tu amadurecendo um outro assunto, porque tu sempre vai ser bem-vindo aqui, tá? Muito obrigado mesmo, Tá tá? certo. Volte sempre e aguarde a tua caneca, tá? Obrigado. E só lembrando, nos 2 próximos episódios que já estão agendados, nós vamos falar sobre vinhos americanos. Nós teremos o episódio com Vinícius Dutra e, e vamos falar com um personal trainer que foi jogador de basquete, é o Saraiva. Man of 60. Não é sobre idade, é sobre postura.